Rádio Alfa. É a sua companhia. Estamos de volta aqui, voltamos, é isso aí, estamos com nossos amigos aqui novamente, Edmara Barreto e Saulo Martinez no programa. É nóis! Programa Vibe da Cidade, viu, gente? Você que está chegando agora aqui, ó, nós temos algumas pessoas conectadas aqui e tem muita gente que acorda meio emburrado, né, de dia. Eu já acordo com alto astral, Edmara, eu já acordo super pra cima, porque a vida, ela precisa ser vivida na sua plenitude, entendeu? Denilson, nem todas as vezes a gente tá bem, né? Mas quando a gente encontra o equilíbrio, né, de como viver, a gente acaba transformando o problema que chega até nós numa grande oportunidade de crescer, de avançar. Então, gente, esse programa Vibe da Cidade é pra isso, pra gente se conectar com você, conversar com você, falar um pouco de muita coisa, falar do que está acontecendo na cidade, das coisas boas e das coisas ruins, muito mais das coisas boas. As coisas ruins a gente fala, mas a gente não dá muita trela, porque senão a gente acaba sendo contagiado pelas coisas ruins também. Mas nem todo mundo tem esse equilíbrio, concorda comigo, Edmara, que nem todo mundo tem uma forma de enxergar a vida de uma forma positiva. Por quê? As pessoas hoje elas estão entrando em estado de confusão muito grande, porque elas não estão conseguindo encontrar a si mesmas. Tá? Então, nesse momento agora, gente, o que é que nós vamos fazer? Eu quero apresentar para vocês. Nós temos um quadro chamado Hype da Semana. Na verdade, hype, eu vou explicar para vocês aí, que é uma linguagem meio moderna, tá? Assim como a palavra vibe, né? O hype é o seguinte, aquilo que está em alta, né? Aquilo que está em evidência de comentários aí nas redes sociais, na sociedade. Então, o Hype da Semana, hoje, é um comentário que nós vamos fazer uma discussão aqui, um debate entre duas pessoas que estão também conectadas com a realidade aí, que é o Saulo e Edmara. Essa semana a gente vinha conversando com que tipo de assunto a gente ia trazer para ser discutido, para ser entendido, para ser debatido aqui na nossa bancada, tá? E eu pensei em diversos assuntos, mas eu quero trazer para vocês aqui um assunto que está muito em alta, porque ele tem afetado o Brasil. Na verdade, Edmara, eu vou até além, tá? Tem afetado o mundo todo, que é a saúde emocional, ou a falta dela, tá bom? O que está acontecendo, gente? Para me contextualizar aqui, para a gente entrar na conversa aqui, depois eu chamo o Saulo e a Edmara para a gente ir conversando. O que está acontecendo é o seguinte, que o Brasil como um todo, e o mundo, na verdade, ele vem vivendo uma transição, entendeu? Ele vem vivendo uma transição muito grande, transição em vários níveis, econômicos, né? Uma transição financeira, geopolítica, uma transição ali de comportamentos, entendeu? Então, está deixando muitas pessoas confusas. E essa confusão mental, essa falta de equilíbrio, tem trazido sérios problemas para as pessoas que não conseguiram entender ainda, tá? Então, quando esse problema ele vem à tona, as pessoas que não estão preparadas para receber as mudanças, o que é que vai acontecer, gente? Elas vão receber isso como uma ameaça para si, entendeu? E quando a gente não consegue equilibrar essas mudanças que ocorrem na nossa vida, o que é que vai acontecer, gente? Nós vamos entrar em parafuso e muita coisa vai acontecer a ponto de atingir, principalmente e em primeira instância, o nosso cognitivo, né? A parte emocional nossa, que é o que é primeiro atingido. Antes de atingir o teu físico, você sabe que passa pelo teu emocional. Então, o que é que eu entendo, Edmara? Aí eu já puxo vocês dois para a conversa aqui. Eu entendo o seguinte, que o mundo hoje, ele vive numa mudança dramática, como nunca se houve, né? Depois da pandemia, parece que isso aí aumentou muito. Então, quando a gente olha para a sociedade, ela parece que tá meio perdida, não sabe para onde ir, né? Ela está no meio do fogo cruzado também, né? Como é que você vê essa questão, Edmara? Você que é uma pessoa que lidar com várias situações nesse nível, nesse sentido. Fica à vontade. Então, Marcelo, quando nós falamos em saúde mental, às vezes ainda as pessoas elas se sentem ainda muito com muita dificuldade de falar ainda em saúde mental, nas suas dificuldades. É um tabu, né? É um tabu, existe ainda um preconceito na nossa sociedade de se falar. Pessoas ainda fazem terapia, ainda vão, às vezes, ao psicólogo, ao psicanalista, escondido da sua família, às vezes escondido do seu marido, por preconceito, porque as pessoas falam que isso é muita frescura, não é ansiedade nada, não é depressão nada, né, Saulo? Quem sentiu, sabe. Quem já passou por isso, né, Saulo, sabe o que é uma depressão, né? Então, agora mesmo a gente estava aqui trocando figurinhas.
eu e Saulo, e a gente estava falando aquela frase que o filósofo disse, né? Sócrates. Ele disse, conheça-te a ti mesmo. A ti próprio. Então, essa palavra é muito importante, porque nós trazemos ela para nossa vida hoje como autoconhecimento, né, Saulo? Mas, então, essa roda de terapia, ela vai ajudar você nesse momento que você realmente está precisando de um algo. Beleza, mas é o seguinte, vamos entender uma coisa, gente. Sim, vamos lá. Até você chegar um momento que você vai precisar estar numa roda de terapia, onde você vai buscar ajuda, muita coisa acontece, certo? Sim. O processo para você chegar a ter uma depressão, ele não é de um dia para o outro, é uma construção dentro de você, né, uma construção do mal, inclusive, né, eu posso dizer, onde vai te implodindo, te destruindo por dentro. Boa colocação. Então o que acontece, gente? Nós estamos fazendo o seguinte, a Edmara, ela tem um trabalho excelente, junto com pessoas que sofrem dos mais diversos problemas, né, psicológicos, né, que afetam desde a questão de traumas, infâncias vividas de uma forma que prejudicaram a infância da pessoa, que hoje como adulto ela tem um resultado final, mas é todo um processo de trabalhado ali para poder destruir, né, o nosso equilíbrio. Como é que se dá isso, Edmar? Me cita 3 pontos que você acha que culminam para que uma pessoa na fase adulta ela venha a ter uma depressão. Quais são os 3 pontos que você acha fundamental? Então, assim, pegando esse gancho que nós falamos aí, e o Saulo falou muito importante, nós precisamos primeiro conscientizar as pessoas desde criança, desde a infância, a partir dos 6 anos, 7 anos, que já é a hora que a criança está indo à escola, que a terapia, a psicanálise, ela já é algo que tem que estar em nós, para nós irmos antes mesmo de estarmos doentes. O que Saulo falou é importantíssimo. Mas tem pessoas que não têm essa informação. Sim, aí eu queria que me falasse o seguinte, Dimara. Você não precisa ir ao terapeuta porque você está doente. Mas você sabe, você como Sim. profissional, sabe quais são os pontos que levam uma pessoa. Vamos imaginar o seguinte cenário. Sim. Eu sei que você está fazendo dando conceito preventivo. Sim, mas vamos partir do princípio de que a pessoa não teve nenhum tipo de informação nesse sentido e ela passou por traumas, por problemas e teve um ponto inicial. Quando você olha para um resultado final da depressão, que está no adulto, já que chegou a uma fase muito forte, quais são os 3 pontos que você consegue enxergar, né? Não só de um cliente, mas de vários, assim, que você de cara bate assim, olha, foi um trauma nessa questão, nessa área. Sim. Quais são os 3? Que é para as pessoas começarem a se identificar, quem está ouvindo e se identificarem, né? Logicamente que teve o início aí em uma ansiedade. Isso leva tempo para chegar a esse ponto. Para ela chegar numa depressão, que eu posso dizer uma depressão mais generalizada, na qual a pessoa já tem aquela situação de pensar sobre o suicídio, que nós estávamos falando ontem, então ela já tem um quadro de ansiedade. Então isso daí já é uma marca na pessoa. Ela é ansiosa. Mas o primeiro ponto aí, a pessoa ela já tem ansiedade. Então assim, o primeiro ponto que se observa a uma pessoa que tem depressão provavelmente ela tem sinais de ansiedade, isso na infância. Sim, ela já apresenta esse quadro. Ela já tem, né? Eu não sou um profissional da área, mas eu entendo o seguinte, baseado até porque na experiência que eu tenho, na minha família não tem, na verdade, né, pessoa, mas a experiência que eu tenho de convivência com amigos e pessoas que tiveram. Né? O que eu vejo? Né? Além da ansiedade, né, que já é uma coisa meio que própria, interna, né? Tem outros fatores externos, né, que acometem a pessoa na sua infância. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada, né, que teve algum tipo de violência, né, seja ela de qualquer natureza. Violência. Porque aquilo ali fica impresso na mente da criança. Sim, é uma marca. E isso vai ressignificando pro mal aquela pessoa, o comportamento dela, entendeu? Então, quando ela chega a nível de ser um adulto, o que acontece? Ela é fruto de toda essa vivência com esse lado sombrio da vida, né? Então, quando ela chega numa fase adulta, o que é que ela pensa? Cara, a minha vida é só isso. Porque ela se prostrou ao problema, ao trauma, entendeu? Então, isso é muito determinante, porque quando você chega numa fase adulta, você acha que é só aquilo, né? Então você vive numa gaiola aprisionado e a sua mente, quando ela é aprisionada, você não consegue viver mais nada. Aí vem o isolamento, vem com tudo aí da depressão, que a pessoa já tem um quadro clínico de depressão bastante, né, aparente. Então, assim, um monte de coisa vai aparecendo. Agora eu te pergunto aqui, Edmara, é o seguinte, as pessoas hoje, elas estão preparadas
para as grandes mudanças na vida dela, aí eu volto aqui para uma questão, viu, Saulo? O que é que eu analiso? É o seguinte, o mundo está em constante mudança, cara, e nunca se houve uma mudança tão grande de comportamento como está vendo agora. Não só a mudança, mas o caos, né? Enfrentamos uma pandemia aí que... Será? Aí eu pergunto, será que a humanidade, ela está preparada, ela psicologicamente, ela está equilibrada para receber uma informação gigantesca, uma mudança dramática, e ela receber isso e tentar contornar, ou vai afetar diretamente? Não, Marcelo, o equilíbrio dela? na verdade, nós seres humanos não estamos preparados para mudanças, entende? Não, eu Na entendo, verdade, nós- mas você concorda comigo que quando as mudanças chegam para vários tipos de pessoas, umas vão receber da seguinte forma: eu vou pegar isso, ressignificar, então eu vou contornar isso e eu vou equilibrar. E tem gente Sim. que se prostra totalmente às mudanças, entendeu? Porque tem um apego ao passado, apego a determinados Sim, comportamentos, sim. entendeu? Por isso que nós estamos aqui falando exatamente sobre isso. A importância de uma terapia, né, de uma psicanálise voltada para esse comportamento humano. O mundo está porque- preparado para Não. grandes mudanças? É o que eu falei para você, o mundo não está preparado. Nunca Na se verdade, precisou nunca- de tanta terapia como a época que nós estamos vivendo agora. Agora, né? Após a pandemia, né? Muitas coisas se afloraram. Não é que isso, na verdade, Não foi pela pandemia, não é pela exatamente. pandemia. Na verdade, já estava enrustido na sociedade, em nós. Tudo isso, como você falou, nós somos uma soma do que nós vivemos, na verdade. Freud já explica isso desde o ventre da nossa mãe. Mas o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: é tentando entender esse mundo. Sim, O caos que nós sim, estamos vivendo, a mudança de comportamento, o desequilíbrio Verdade, emocional. verdade. Por que é muito importante a gente estar entendendo isso, Saulo? Eu mantenho a minha posição de que nós estamos vivendo uma época complicada de evolução. Porque assim, eu vou te explicar, porque Exatamente. o pessoal, para entender, o pessoal de casa entender, não é exatamente a pandemia que está causando isso, né? E nem mesmo as questões políticas que o Brasil... Vamos pensar no Brasil agora. O mundo inteiro está enfrentando isso, mas vamos supor, por que eu digo que não é isso? Porque o Brasil... O Brasil pegou uns casos difíceis. Antigamente, os nossos ancestrais enfrentaram Primeira Guerra, Segunda Guerra. Os nossos ancestrais enfrentaram gripe espanhola. Os nossos ancestrais enfrentaram a época do regime militar, que foi uma Exatamente, época terrível. terrível. Eles enfrentaram isso de boa. E hoje, as questões estão piores. Hoje eles não estão conseguindo emocionalmente lidar com as situações como se lidava no passado. Seguinte, Saulo e Edmar, o negócio é o muito seguinte: importante, o problema é muito existe. sério. O problema existe, entendeu? Então, assim, vamos dividir as pessoas aqui, vamos categorizar as coisas aqui. Tem pessoas que ela consegue lidar muito bem com as grandes mudanças, né? De comportamento, Sim, consegue sim. lidar com isso. São pessoas, aí você vai puxar pelo passado dela, puxar a capivara dela, vai ver que aquela pessoa nasceu numa família equilibrada. Né? Família que tem princípios, família que preserva a moral, o caráter, tem princípios, entendeu? Geralmente esses pais, eles vão gerar filhos equilibrados, ok? É um ponto. Mas tem pessoas que não nasceram nessas famílias assim, entendeu? Não, tiveram Nasceram problemas, algum seus- problema de ordem financeira, econômica, dentro da família, algum tipo de confusão. Então elas não souberam lidar com isso. Quem Sim. consegue escapar disso aí é minoria, de 100 é 1. minoria. Então o que acontece? Crianças Para isso, abusadas, né, Marcelo? pra como você isso- colocou. existem os profissionais capacitados, entendeu? Treinados e com estudo na área da Na saúde área, pra emocional isso. e mental para ajudar a você, no mínimo, você equilibrar as suas emoções, no mínimo, Sim, entendeu? sim, com Porque a certeza. cura, Saulo, a cura, ela começa com você. Sim. Mas É isso aí. existe alguém que vai te dar a mão ali, que é o profissional, e vai dizer: bora lá, que quando você cair eu vou te levantar, eu vou te ajudar, eu sei o caminho, entendeu? É Mas isso aí, é essa ponte. o Nós que eu- somos essa ponte. É uma questão que exige sim terapia. Aliás, a depressão é uma coisa que não é 100% ruim. Ela serve para nos sinalizar que as coisas não tão boa. Não tá legal. Né? E assim, não necessariamente precisa ter acontecido um trauma, um abuso, uma coisa grave na infância ou em qualquer momento. Ela pode acontecer, desencadear de coisas mais simples Mais possíveis, simples. né? Então isso tem que ser tratado e tem que ser levado a sério. Não é frescura. gente, nos ajude compartilhando este programa, Isso aí. compartilhando para os seus amigos, para os seus contatos no WhatsApp, para a gente ter o maior alcance de pessoas possível, tá? A nossa intenção é levar essa alegria contagiante aí para muitas outras pessoas, né?